O pessoal levou flor pra caramba pra ele ali. Que isso? Pegaram uma floricultura e trouxeram num caminhãozinho e largaram na frente do palco. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Meu nome é Cássio Barbosa, sou cantor e professor de técnica vocal. E no vídeo de hoje a gente vai analisar e reagir ao Damash cantando a música Sinful Passion. Eu acho que é assim que se pronuncia, espero que eu esteja correto. Mas enfim, vamos lá para nossa performance. Olha só, no nosso último vídeo aqui com o Damash, eu mais reagi do que analisei, né? Porque eu fiquei bastante surpreso, então agora eu já tô mais preparado porque que vai vir. Eu vou tentar dar uns pontos mais legais aqui sobre a técnica que ele tá usando, porque é muita técnica, né? A gente já viu a formação dele, então aqui tem muita técnica por trás de tudo que ele tá fazendo. Essa parte aqui pode enganar, porque ele tá cantando com muito ar saindo, dá a impressão de que a voz dele tá suave, mas na verdade ele tá numa região grave ali. Olha essa nota, por exemplo, aqui já deve estar num Si, Si2, Lá2, ou seja, já é uma nota grave para uma voz masculina aguda cantar, tá? Então já não é algo que deveria ser confortável para ele. Olha, tudo isso é uma região grave já. Olha. E é por isso que é tão absurdo. Já é uma nota que, na teoria, claro, um tenor já não iria. Então tu imagina ele, que provavelmente é um contratenor, uma voz muito aguda, chega em notas absurdas e ainda tem essas notas graves com clareza, né? Já é algo muito absurdo. Só perceber que ele consegue cantar com essa naturalidade as notas graves, já é algo absurdo. Legal, ele canta muito bem as notas graves. E isso é uma coisa que as pessoas não costumam dar valor, né? Gostam muito do agudo e não percebem os graves. Isso aqui já é algo interessante dele estar fazendo. Como eu falei, na teoria ele nem deveria estar fazendo, mas ele faz. Eu não sei se vocês percebem, e eu tô achando interessante perceber isso. Ele tinha formação em música clássica e música contemporânea, né? E vocês conseguem perceber como ele mistura? Eu não sei bem qual é o estudo, qual é a grade curricular, digamos assim, da música contemporânea, mas da clássica eu tenho uma noção. E eu sei que esse jeito que ele tá cantando aqui não é uma forma que a galera da música clássica gostaria de ouvir. Então o que eu acredito é que ele tá misturando muito. Eu acho que ele mistura muito a formação contemporânea que ele teve com a clássica. E aí na música a gente tem esse resultado aqui. Olha a mudança de timbre. Massa. Mudança de timbre, né? O que aconteceu ali? Ele colocou mais apoio, mais pressão, fechou mais prega vocal, ou seja, a ar tá encontrando mais resistência para sair. Por isso a voz dele sai mais firme, sai mais pesada, mais forte. Muito engraçada essa mudança. Aqui ele entra num timbre super agudo, um timbre meio infantil, né? E é por isso que eu considero ele um contratenor a princípio, por conta dessa timbragem aqui. E normalmente a gente costuma pensar mais no agudo, né? Tipo assim, Cássio, ele alcança lá um Lá2, teve gente que falou que ele alcança menos até, né? Um Lá2 foi o que eu vi. Ele alcança um Lá2, então será que ele não é um barítono? Não, é óbvio que não, porque um barítono não alcança de forma alguma lá aquele Dó7 que ele alcançou e, enfim, teve gente que falou que ele vai mais. Então a gente normalmente pensa mais no agudo para classificar a voz dele. Então, impossível ele ser uma das vozes graves, né? Ele é uma das vozes agudas, tipo um contratenor, que, por incrível que pareça, consegue alcançar notas graves também. É essa voz aqui que a gente precisa pensar.
na hora de classificar ele. É essa voz aqui que a gente precisa pensar, nesse timbre aqui. Mais pressão de novo. Aqui a gente... Nossa. Aqui a gente tá na voz firme dentro da fornação, que é a voz que a gente chama como belting, né? A terminologia que a gente usa para essa voz é belting. Uma voz com mais pressão, diferente da voz que ele estava cantando antes ali. Quando ele estava com aquele timbre bem agudo, ele estava com uma voz soprosa, ou seja, menos resistência no ar do ar nas pregas vocais para passar. Então a voz fica mais aguda. Também traz para a região frontal, deixa a voz mais infantil. Essa voz aqui. Nossa, legal as notas que ele passou ali, né? Eu gosto normalmente, eu acho interessante ver quando os cantores têm... Porque assim, se tu decora a estrutura sonora de uma escala maior e tu tenta usar essas brincadeirinhas ali, usar as notas da escala no final das frases, no meio das frases, tem uma sonoridade para nós simples. Agora, quando tu decora, por exemplo, uma escala menor harmônica e coloca um enfeite, um trechinho dessa escala menor harmônica na tua voz, numa brincadeirinha que tu fez com a voz, soa de uma forma mais interessante, soa de uma forma diferente, né? Então isso é legal porque mostra um pouco da memória que ele tem também. Isso mostra como a memória dele também é algo muito bem trabalhado, porque ele fez uma linha melódica ali não convencional. Que loucura a mudança de timbre que ele dá. É absurda a mudança de timbre, é gritante. Não tem como não perceber. Não sei se ele vai dar um gritão aqui agora, mas enfim. Essas músicas eu tô vendo como elas são pensadas pra mostrar, né, a extensão dele, pra mostrar as diferentes dinâmicas que ele faz com a voz. Isso é legal, uma música construída com uma intenção clara. Legal, mas... Caraca. Mais uma vez mostrando a linha melódica diferente, ou seja, mostrando a memória dele. E o que é interessante, já é notas agudas. Ah, Cássio, mas ele vai muito mais agudo. Mas isso aqui já é agudo para uma voz masculina. Já é muito agudo. E o que é interessante, pura voz de cabeça. Essa passagem ali é muito fácil de se perder, é muito fácil de tirar a voz para um caminho que tu não quer. Aquilo ali é uma memória muscular que ele tem já muito bem trabalhada durante muito tempo, porque é bem difícil de se perder naquilo ali. O que foi aquilo ali? Ele ficou interrompendo o som? Será que foi com diafragma? Vamos ver o que foi isso. Caramba, aquilo ali foi com diafragma. Eu fiz aqui só pra brincar, pra ver mais ou menos o que é isso. Com diafragma, ó. Tu fica contraindo e soltando e relaxando, contraindo e relaxando bem rápido. Caramba, muito preparo do diafragma pra fazer isso aqui.
Deve ter ficado engraçado eu fazendo. Mas é que a gente tem que fazer, né? Eu, como um professor de técnica vocal que tem que passar as coisas que estão acontecendo, né? Eu preciso experimentar em mim pra ver o que tá acontecendo ali. E foi com diafragma, né? Tu contrai e relaxa, mas muito rápido. É assim, ó. Pra tu conseguir fazer, porque o diafragma tem a função, né? No canto de controle de pressão. Então tu fica basicamente o quê? Colocando mais pressão, colocando menos pressão, colocando mais pressão, entende? E aí acontece que dá esse efeito, né? Falhado na voz. Travou o áudio. Ai, que absurdo, cara. E vocês perceberam que ele tava sem a referência sonora da banda? Ou seja, mais uma vez, memória e ouvido, né? Meu, que sem graça, né? Que sem graça, olha só. Pensa que ele tá fazendo toda essa função e o percussionista ali tá com as percussão assim, né? Tipo, fazendo um ritmo super simples. Deve ser muito sem graça, né? Porque, pô, ele não tá fazendo nenhuma coisa difícil, avançada ali. Ele tá só batendo no ritmo ali, né? Tempo forte, tempo fraco. Enquanto o Damash tá ali, fazendo horrores com a voz. Que loucura. Nessas partes aqui que ele tá fazendo esses vocais, que ele tá falhando a voz, ele tá mostrando o quê? Muito controle respiratório, tá? Ele tá mostrando como tá em dia a parte respiratória dele na hora de cantar. O pessoal levou flor pra caramba pra ele ali. Que isso? Pegaram uma floricultura e trouxeram num caminhãozinho e largaram na frente do palco. Chegamos ao fim de mais uma análise. Essa aqui foi a análise mesmo. A gente analisou bastante o Damash pra vocês entenderem um pouquinho da voz dele, né? Enfim, já pontuei várias coisas legais. Então agora vamos direto pros avisos. Aqui no meu canal a gente aceita sugestões de vocês. Inclusive este vídeo aqui foi uma sugestão específica de vocês. Muitas pessoas pediram, então eu trouxe. E não esquece de deixar aí mais sugestões para os próximos vídeos, beleza? Eu vou respondendo a todo mundo e vou sempre lendo os comentários. Sempre tiro um tempo do meu dia para ler os comentários, beleza? No mais, se tu gosta de dicas de técnica vocal e quer aprender mais sobre isso, recomendo que tu me siga lá no Instagram, porque no Instagram eu posto dicas diárias sobre técnica vocal e a maioria dos conteúdos do Instagram não vem aqui pro YouTube, tá? Então, recomendo que tu me siga por lá se esse for um tema que te interesse. No mais, a análise está feita e até!